Vamos abençoar essa palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, Tu és o nosso Deus, nosso Salvador, nosso Libertador. Te apresentamos a Ti, Senhor, a nossa vida e pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã. Que não seja a palavra de homem, que não seja, meu Deus, humano, Pai, mas que seja celestial, que venha do Senhor, Pai. A revelação, o entendimento, pois somos servos do Senhor. E para nós fazermos a Tua vontade, precisamos saber o que o Senhor quer de cada um de nós. Então fala conosco, Senhor, nos abrindo o entendimento, nos dando a sabedoria, Deus, nos dando a missão, Pai, e nós a cumpriremos para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. E amém. Amém? Diz assim, tendo se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou uma pedra que havia posto por travesseiro e erigiu por coluna sobre o cume topo, entornou azeite. E ao lugar que cidade, que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. 20. E fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, me conceder, certamente te darei o dízimo. Dá uma paradinha no Senhor Jesus. Eu quero falar um pouquinho sobre voto, Faz muito tempo que não falo sobre isso. E é uma coisa que Deus tem colocado no meu coração, Jesus. Semana já tivemos 2 testemunhos sobre pessoas que fizeram votos, O que é voto? É um propósito, A gente faz um propósito com Deus. E eu quero explicar um pouquinho mais. Eu trabalho muito com isso, pessoalmente, Eu pessoalmente trabalho muito na minha vida particular. Muitas coisas na minha vida acontecem por causa que eu uso muito a minha fé nesse sentido. Eu quero te mostrar dentro da palavra como como isso pode trazer resultado e como isso é bom, tanto para a gente, como para o reino, como para Deus, para nós podermos cumprir a missão dele no Senhor Jesus. Eu estava fazendo culto lá em Seara, e a irmã comentou, quando o primeiro culto que ela participou, eu falei, nós estávamos comentando que nós íamos, nós estávamos indo, nós íamos abrir igreja, nós fazer, e ela fez na hora, ela fez um voto, falou assim: Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der um emprego, para eu poder servir, eu quero vir nessa igreja, eu quero ser dizimista aqui, eu quero servir a Deus aqui, e fez um voto lá. Isso foi, numa quinta-feira, Na mesma semana, disse, pastor, na mesma semana as portas se abriram e foi o emprego que eu quis. Você vê, e na mesma, ontem, quando fomos lá, quinta-feira, quando for lá fazer o culto, ela já deu o testemunho, Pastor, eu já trouxe minha oferta, que eu fui meu propósito que eu fiz com Deus, você vê. Então são coisas que a gente precisa entender, não é compra, entenda sempre o seguinte: Deus não tem nada à venda no céu, não tente comprar coisa de Deus que não tem, isso é uma coisa diferente, Aqui Jacó, o que Jacó tinha no momento? Jacó não tinha nada, ele tinha acabado de sair da casa do pai dele, e saiu sem nada. A única coisa que ele tinha foi um pouquinho de azeite que ele derramou sobre a pedra ainda como oferta, é o que ele tinha naquele momento. E ele fez um voto ali dizendo: Deus, eu não tenho nada. Ele teve um sonho, teve uma experiência com Deus naquele dia, por isso que eu acho que é algo muito forte, porque não foi uma coisa que da cabeça dele, ele teve uma experiência com Deus, ele teve um momento com Deus, e a partir deste momento, dessa experiência com Deus, que surgiu esse voto. Por isso que eu acho uma coisa muito forte. E tanto é que lá na frente você vai ver o próprio Deus fala assim: eu sou Deus que te apareceu lá naquele lugar onde você fez um voto. E Deus ainda vai fazer: volta lá agora e cumpre o voto que você fez. Então, por isso que eu acho que assim, Deus se lembrou do voto que Jacó fez e ainda falou assim: volta lá, eu cumpri a minha parte, eu fiz tudo que você pediu. Você vai ver lá na frente, você vai ver que Deus fez tudo que Jacó pediu. O sogro tenta passar a perna dele, a Bíblia diz que Deus não o permitiu. A Bíblia diz que Deus, quando o sogro ia mudar, ele botava lá, estabeleceu um salário e falou assim: olha, então as ovelhas malhadas são minhas. Quase não tinha ovelha malhada, mas quando o Jacó diz: as ovelhas malhadas são minhas, a Bíblia diz que só nasciam ovelhas malhadas e as mais fortes eram tudo malhadas. Aí o Jacó, o sogro dele via aquilo e falou assim: não, as brancas são tuas. Aí só vinha a ovelha branca. E a Bíblia diz que ele, num sonho, Deus mostrou para ele que, quando as ovelhas estavam lá, ele cobriu, diz que ele via lá os bodes que vinham, eram tudo malhados. Quando era malhado, era malhado. Então, Deus, ele mudou a história para ele, E aí onde Jacó, ele faz essa ação. Você olha, eu fiz esse propósito com Deus, eu tenho esse propósito com Deus no Senhor Jesus. Mas não é só Jacó, não. Nós vamos ver várias passagens na Bíblia que falam sobre isso,
A Ana também tem situação. Mas eu quero falar um pouquinho para você entender né, o propósito, né? O propósito de fazer um voto para Deus. Vamos ver isso em várias passagens na Bíblia, né? E aqui você vai ver que Jacó, quando ele não tinha nada. Ele falou assim: Deus, eu não tenho nada, mas se o Senhor me ajudar, se o Senhor me prosperar, se o Senhor fizer isso. E ele faz isso assim, coloca diante de Deus o que ele queria. E a Bíblia diz que Deus o concedeu. Nós temos a mesma situação, o caso de Jabes, né? E Jabes não aparece como um grande homem, Jabes não aparece como uma pessoa extraordinária, mas Deus deixa registrado na Bíblia dizendo: Jabes era mais ilustre que os seus irmãos. Porque, embora ele não tivesse, ele fala assim: Deus, se o Senhor me abençoar muitíssimo, se o Senhor alargar a minha tenda, se o Senhor mandar de maneira que eu prospere, que eu seja muito abençoado, o Senhor vai ser meu Deus, eu vou honrar o Senhor. Ele faz um voto ali, e Deus o concedeu. E ainda fala assim: ele era mais ilustre que os irmãos dele. Os irmãos dele também eram de Deus. Mas a Bíblia diz que ele era mais ilustre porque ele fazia: Deus, o Senhor vai me engrandecer muito. E eu fico pensando como às vezes a gente pode fazer um pouco mais para Deus. Pastor, como assim? Pensa um pouquinho. A realidade é que a gente não vai impactar muita gente se a gente não tiver relevância, ou se a gente não tiver resultado. As pessoas aceitam muito o resultado. Se a gente não tem resultado, ninguém te ouve. Essa que é a realidade. A gente fala assim: você tem que aceitar Jesus. Se o mendigo fala assim: Deus é maravilhoso, as pessoas vão dizer: mas você crê nele? Por que tua vida não muda? Então, se a gente não tiver resultados, a gente não tem como glorificar Deus, não tem assim uma maneira eficaz. O próprio Jesus diz: os sinais seguem os que creem. Então, a gente precisa falar sério com Deus. Fala: Deus, eu tenho que ter sinais, eu tenho que ter resultado na minha vida para poder fazer. Se você não tem resultado, você vai... É a mesma coisa assim, se você fala assim, você quer saber alguma coisa de mecânica. Você não vai escutar uma pessoa que não teve sucesso em mecânica. Se você quer saber sobre prosperidade, eu vou fazer um estudo sobre prosperidade. Eu vou fazer um estudo sobre quem? Quem prosperou. Não adianta estudar sobre uma pessoa, fala assim, é a mesma coisa, às vezes, quando vejo a pessoa, fala assim, a pessoa está acima do peso, fala assim: não, mas faz isso para você emagrecer. Eu fico olhando assim: funciona porque você não fez. A gente não pode, ninguém vai nos ouvir enquanto não tivermos resultado, e o voto é muito bom para isso. Fala: Deus, eu quero ter resultado porque eu quero que a minha vida glorifique o seu nome. E às vezes a gente fica meio assim: mas o que eu vou fazer? Não, Deus, eu tenho falado muito com Deus, em cima disso. Fala: Deus, eu tenho que ter resultado, porque o resultado vai ampliar a distância que a palavra vai conseguir chegar. Depois que você tem resultado, a pessoa vai: como é que você conseguiu? Eu lembro isso quando eu comecei na igreja. Eu comecei na igreja e falei assim: vamos para a igreja. Eu não, já tenho minha religião. Fica na tua que eu fico na minha. Aí quando eu comecei a ter resultado, primeiro foi na questão da saúde, eu tive uma transformação muito forte de saúde. Aí já começaram a ouvir. Mas a principal foi quando eu prosperei. Na hora que eu prosperei, na hora que consegui, assim, as coisas mudaram, aí eles mesmo vinham me procurar, falaram assim, quando é que você vai para a igreja de novo? Por causa do resultado que eu tive na vida financeira, minha família começou a me ouvir. Então, muitas vezes o que acontece, quando a gente fala de fé, a fé não é uma questão assim, pastor, porque se a gente não tiver resultado, eles não vão nos ouvir. Você vai falar para a sua família: Deus é bom. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. O caso do Arthur, que aconteceu, ele começou a vir na igreja, ele veio por causa da perna dele, que estava perdendo a perna dele, e iam cortar, ele veio na igreja, foi curado, beleza. Só que ele começou a servir a Deus, só que mesmo servir a Deus, a esposa dele vinha antes dele, foi atrás dela, mais que ele veio, a irmã dele e a esposa vinham, e só que assim, ele começou a vir na igreja, começou a já estar um tempo vindo, e um dia, só para vocês terem uma ideia, um dia, de manhã cedo ele acordou, a mulher falou assim: cadê o Deus que você serve? Ele estava com um monte de carnê atrasado, que estava quase perdendo o carro, já estava com algumas parcelas do carro atrasado, várias outras contas atrasadas, e a mulher vinha na igreja, já tinha vindo, só que ela estava vindo pouco, cada vez menos, e um dia ela falou assim, eu ia trabalhar,
né? Não sei o que ela pediu lá. Eu sei que ela pegou e falou para ele assim, cadê o Deus que você serve? Esse monte de conta para pagar e não tem nada, não sei o quê. Cadê esse Deus que você diz que serve aí? Já que você serve a ele, cadê ele? Cadê o resultado dessa fé aí? Ele disse, pastor, aquele dia, ele falou para mim depois, né, chorando, falou, pastor, aquele dia foi difícil para mim. E aí ele disse, pastor, eu saí com aquilo engasgado. Mas mesmo assim eu peguei e fui, né? Passou. Cheguei na empresa, isso no mesmo dia, chegou na empresa, o patrão falou assim, você é o único crente que nós temos aqui na empresa. E você é o pior vendedor que nós temos. E aí? Quer dizer, aquele que era para dar testemunho, bom testemunho, estava dando mau testemunho. Ele disse, pastor, eu não falei nada, mas eu disse, pastor, eu entrei no banheiro, eu falei assim, aquilo doía no meu coração. E ele falou assim, pastor, naquele dia eu fiz um propósito com Deus. Eu fui lá no banheiro, dobrei o joelho no meu banheiro e falei assim, Deus, eu nunca vou largar o Senhor, isso é um fato. O Senhor vai ser o meu Deus, se eu vou ser fiel com o Senhor, de tudo que o Senhor me der, eu vou devolver o dízimo. A partir de hoje, que ele estava assim meio às vezes dava, às vezes não dava, às vezes ia, às vezes não ia. Se Deus, a partir de hoje eu vou fazer o que sou, mas eu não quero mais envergonhar teu nome. O Senhor vai ter que mudar essa história. Eu não vim aqui para envergonhar, vim aqui para glorificar. Senhor, tudo que o Senhor me der eu vou tirar, independente de qualquer coisa, eu nunca vou deixar o Senhor. Não estou aqui por causa de prosperidade, mas também não estou aqui para envergonhar o seu nome. Ele, pastor, abri meu coração aquele dia. E passou, passou a sentir paz. Aí passou-se um tempo, né? Aí quando ele chegou, eu já contei esse testemunho, mas só para você entender. Quando ele chegou, passou um tempinho, ele chegou lá foi no banco pegar o dinheiro lá, que ele, né, recebia pelo banco. Chegou lá, né? Normalmente o salário dele era 2.700, né? Na época 2.700, que na época já era um salário bom. Ele trabalhava, vendia caminhão. Era um salário bom, só que, né, trabalhava na rua, tinha muitas despesas, então não cobria as despesas que ele tinha. E aí ele falou assim, quando ele olhou no banco, tinha 37 mil no banco. Aí ligou para a secretária da empresa, né, que ele ganhava comissão, ele ganhava um salário e ganhava comissão. Falou, olha, depositado demais, a empresa depositou mais, viu que a empresa tinha depositado. Ele falou, não, senhor ator, esse mês que ele vendia legal. Só que assim, vendia o caminhão, mas o banco não aprovava. Vendia não sei o que, não dava certo. Sempre tinha alguma coisa que não deixava ele fechar os negócios. E aí ele disse, pastor, eu trabalhava que nem um condenado e não dava certo. Eu me esforçava, eu ia nas coisas, eu fazia, ia lá, eu negociava, fazia um preço bom, negociava, conseguia fechar o preço certinho, mas na hora de aprovar no banco não passava. Ou era no banco, ou sempre tinha alguma coisa que não fechava. Faltava alguma coisa, né? E ele disse, pastor, eu era esforçado, mas não chegava lá. Aí quando ele olhou assim, ele falou, a secretária falou, não, todos os teus, o que você passou esse mês, passou. Aprovou aquele lá, isso é a comissão, por isso que está esse valor. Ele disse, pastor, pensa a alegria que eu senti. Peguei aquele valor, comecei a pagar as minhas contas, tudo, não falei para ninguém, paguei as contas, tudo, cheguei em casa, sei o quê, paguei tudo, né? Paguei o carro à vista, né, que faltava as prestações, pagou o resto, tudo que faltava, pegou os talão, tudo, pastor, fiz questão de pegar todos os carnês que estavam lá, paguei tudo à vista, botei lá, né, tirei meu dízimo, tirei a minha oferta, fiz meu voto com Deus, né, cumpri meu propósito com Deus, e cheguei lá, depois que paguei tudo, deixou tudo em dia, já tinha agradecido a Deus. Aí eu disse que de manhã cedo ele foi lá, acordou a esposa, falou assim, acorda aí, um dia você me perguntou onde é que estava o Deus que eu servia, e eu quero te mostrar onde é que esse Deus está. Ele pegou, jogou aquele monte de carnê em cima, falou assim, tá tudo pago, o carnê, o carro, o resto já paguei tudo, tá, né? E tem mais 10 mil no banco. Esse é o Deus que eu sirvo. O resultado, pessoal, a gente precisa acreditar em Deus no resultado. Não basta nós falar que somos de Deus se não temos resultado. Nossa família não vai se converter. E nós estamos aqui para ganhar nossa família para Jesus. Nós estamos aqui para gerar ovelhas. Nós não vamos gerar ovelhas se não tivermos resultado. Nós temos que provocar o milagre para ele vir. Nós temos que chamar a existência. Nós estamos em cima desse propósito das 400 almas, elas vão vir, você pode ter certeza, mas vão vir através do nosso resultado. Se eu não te abençoar, por isso que nós estamos nesse propósito, orando, clamando Deus, fazendo, Deus, me mostra o que tem que fazer, o que eu tenho que pregar, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que... Me mostra, porque eu não quero ficar empatado, eu quero ter resultado. E nós temos que ter resultado. O resultado vai trazer. A esposa que estava longe começou, não, esse também quero. Também não, então vou buscar também. Do pior vendedor para o melhor vendedor. Para você ter uma ideia, o gerente dele, ele ganhava, né, e daquele dia em diante, daquele propósito em diante, nunca mais, né, na época eu estava lá, né, depois eu não posso falar depois, mas naquela época eu estava lá, foi há bastante tempo. O salário dele, o dízimo dele nunca baixava de 3.700,
dízimo dele era maior do que o salário que ele recebia antes, o dízimo dele. Ele sempre dízimo, a oferta dele sempre estava o dízimo mais uma oferta, sempre tinha o propósito dele. Então Deus sempre honrou ele. E ele falou: pastor, hoje eu não sou um vendedor, hoje eu vou passear, eu vou visitar meus amigos. Enquanto os outros estão não sei o quê, e não conseguem, eu vou passear. Aí eu só apresento a Deus, falo: Deus, eu preciso vender isso aqui está para vender. Aí eu apresento, aí eu vou passear e vou visitar meus amigos. Ele vendia caminhão. Aí conversava com outro. Suator, tira a nota lá para mim de 2, eu quero esse e aquilo lá. Eles nunca deixou de pagar, todo mês dava um valor. Ele disse: pastor, teve um mês que eu não vendi nada. Eu falei: Deus, obrigado, porque o Senhor supriu a minha necessidade. Ficou na fé, tranquilo. Ele tinha vendido caminhões antes, meses antes. E naquele mês, aqueles que ele tinha vendido antes, entrou naqueles meses. Ele não vendeu nenhum naquele mês, mas mesmo assim o salário dele não baixou dos 3.700, o dízimo dele não baixou dos 300, 37, 35 mil em geral. Em outras palavras, o que Deus fez com Jacó? A Bíblia diz que Deus fez com que o Jacó se tornasse mais rico do que o próprio sogro dele em 6 anos. Ele trabalhou 14 anos pelas esposas, e em 6 anos ele ficou mais rico do que o próprio sogro dele. Esse é o Deus que a gente serve. A bênção de Deus enriquece e não traz desgosto. Se a bênção de Deus enriquece, o que nós estamos fazendo? Até quando a gente vai confiar na força do braço, vamos se matar, trabalhar para chegar lá? A gente precisa entender isso. A esposa dele, que não estava nem querendo mais ir na igreja, começou a ir na igreja, começou a buscar Deus e começou, você vê a mudança. Quando tem resultado, as pessoas acreditam. As pessoas, não adianta eu falar assim: olha, esse aqui é muito bom, mas se eu não tenho como provar isso. Tem que ter o resultado para a gente poder provar. A Bíblia diz que os sinais seguem aos que creem. Que sinais nós temos? Aí você fala: não sei o quê. Eu fui curado de uma coisa. Tudo bem, são testemunhos, a gente tem que crer em todos os sinais. Eu acho que um exemplo: a pessoa que está doente, ela vai acreditar numa pessoa que foi curada. Como é que você foi curado? Eu usei a fé, fiz isso, e beleza, ela vai acreditar, porque ela viu o resultado. Então a gente precisa começar a demonstrar o resultado, que o próprio Jacó, você vai ver, quando o sogro dele chega, o próprio sogro reconhece, o sogro chega para ele e fala assim: eu vejo que deu na tua vida. Ele fala assim: pode fixar o teu salário. Quanto você quer ganhar? Fala que quanto tu quer ganhar que eu pago. Porque eu vejo que Deus é contigo. Se eles não verem que Deus é com a gente, não tem resultado. Eles não vão crer, eles não vão aceitar. Não adianta a gente pregar bonito, não adianta a gente fazer, não adianta, não tem jeito. A gente precisa do resultado. E o resultado vem muito da nossa atitude com Deus. Então Jacó ele fez um voto, falou assim: Deus, se o Senhor me abençoar, tem que me abençoar mesmo. Se eu for comigo, o teu pão, para que eu prospere, para que eu tenha, o Senhor vai ser o meu Deus, tudo que o Senhor der. Detalhe: Jacó não tinha nada naquele momento, mas ele disse: tudo que o Senhor me der, certamente vou tirar o dízimo. O dia que a gente entender isso, funciona. Pastor, eu tenho que dar o dízimo. Tudo que o Senhor me der, eu vou separar o dízimo. O que Deus me deu? Tudo que Deus me dá, eu separo. Então é diferente. Mas por quê? Porque Jacó disse: eu não tenho nada, então tudo que o Senhor me der, eu vou separar. E detalhe, você vai ver que ele fala assim: quando eu voltar aqui, eu vou onde eu fiz essa coluna aqui, eu vou fazer a casa do Senhor. Eu sempre fiquei pensando: por que ele esperou tanto tempo? Porque a terra, ele não podia fazer oferta ao Senhor naquela época, tinha muito isso, que ele não podia fazer uma oferta lá fora, que lá não era a terra de Israel. E Deus tinha uma aliança com o povo de Israel, com Abraão, com a terra que Deus tinha dado para Abraão. Então tinha sido naquela terra. Então ele disse: quando eu voltar aqui, eu vou construir um altar, e aqui eu vou servir o Senhor, aqui a minha família vai se dedicar ao Senhor. Então ele volta para mais tarde, faz o altar, e Jacó ele fica durante muitos anos, ele faz oferta, ele faz altar, tanto Abraão como Jacó, durante muitos anos eles fazem oferta. Mas o próprio Jacó, depois que, você sabe que ele teve 12 filhos, e um deles foi o José do Egito, o José. E um deles foi José. E quando José foi vendido, que ele foi vendido lá depois que ele foi levado embora pelos irmãos, traído pelos irmãos, levado embora, e Jacó pensou que estava morto, e durante muito tempo Jacó ficou decepcionado com Deus. Você vai ver que Jacó, ele não usa mais a fé, você vai ver que ele não faz mais oferta, você vai ver que ele não faz mais altar para o Senhor.
ele vai celebrar quando vem a resposta, quando porque ele pensou que o filho tinha, né, morrido, que ele não tinha protegido, que aquela situação, a gente não entender as coisas de Deus, a gente fica frustrado com Deus. Deus nunca vai nos frustrar, Deus nunca vai nos decepcionar, isso é um fato. Aí passou-se um tempo, de repente, ele fica sabendo que o filho ainda estava vivo. Aí ele fica tudo feliz e começa a dar glória, e começa a fazer oferenda, e começa a fazer oferta. Fala, meu Deus, e louva a Deus, e vamos fazer um altar, vamos agradecer a Deus. Quando ele vê o resultado, ele começa a agradecer a Deus. Eu digo para você uma coisa, quando a gente começa a ver resultado, até a nossa fé melhora. A gente às vezes fica meio assim. Eu percebo muito isso. Às vezes a pessoa fica frustrada na fé, por quê? Porque não vê resultado. E por que muita gente não vê resultado? Porque a gente fica esperando. A fé sem obras, quer dizer, o que é obras? Uma atitude. Tem que ter uma atitude. Uma coisa que eu faço muito, que funciona muito, né? Quase tudo que eu faço tem alguma coisa a ver com oferta. Quase tudo que eu faço. Deus me dá um propósito, uma direção. Eu faço oração, mas sempre está envolvido algum voto, algum propósito que eu faço com Deus, eu e Deus. E eu digo, se funciona. Às vezes você faz, por exemplo, o marido da Ana, né? Por isso que de ano em ano ela ia para a igreja, né? Ele preparava uma oferta para cada filho levava uma oferta, a esposa levava uma, a outra levava não sei o quê, e ele disse, mas para Ana ele dava uma porção excelente. Por quê? Eles levavam, todo ano, né, eles iam lá se apresentar a Deus e levavam uma oferta especial, uma oferta, né? Mas para Ana ele dava algo excelente. Por quê? Ele diz, ele a amava e ela era estéril. O que o Elcana lá fazia? Ele estava dizendo assim, ó, a Ana é estéril, mas Deus pode mudar isso. Para todos os outros levavam oferta, mas a Ana era estéril. Precisava de um milagre na vida de quem? De Ana. Ele amava ela, ele queria um milagre. Então ele diz que sempre que a Ana ia, ele disse, olha, para Ana ele dava uma porção dobrada, excelente. Por quê? Ela ia para a igreja e falava assim, Deus, leva uma oferta especial para Deus. Porque diz a Bíblia assim, ó, que ele amava a Ana e que ele queria o resultado. Tanto é que chega uma hora que, né, o marido dela tinha feito, né, ofertas excelentes por ela. A própria Ana, ela já orava, ela já ia na igreja, assim, Ana. Mas chegou um ano que ela chegou lá amargurada de coração, diz a Bíblia de alma, né? E ela dobra o joelho e começa a falar com Deus e faz um voto a Deus. Fala, Deus, se o Senhor ouvir tua serva, mudar a minha história, de maneira ele me der um filho, ao Senhor darei por o seu dia da vida. Ele faz um voto. E a Bíblia diz que Deus a ouviu. Por que Deus não ouviu ela antes? Tem coisa na nossa vida, se a gente não for um pouco mais agressivo na fé, não funciona. Eu posso te contar vários testemunhos. Por exemplo, tem a Adriana lá, que era a esposa do Rafael. Ela foi a primeira que começou a ser dizimista na igreja. Ela começou a vir, ela era professora. Começou a ser dizimista, começou a honrar e começou a prosperar. E aí um dia ela disse, e ele trabalhando assim, né? Às vezes dava, às vezes não vai, aquela coisa lá. E ele disse, pastor, ele falou para mim um dia, pastor, eu cheguei um dia em casa, eu com, né, um monte de coisa para pagar e não sei o quê. Aí perguntei para minha esposa, você tem algum dinheiro para me emprestar? E ela tinha. Era final do mês. Ele disse, pastor, eu fiquei impressionado porque assim, ó, eu ganhava muito mais do que a minha esposa, e minha esposa sempre tinha dinheiro. Desde que ela começou a ser dizimista, começou a honrar a Deus, ela sempre tinha dinheiro. Chegando, ela pagava as contas, dividia as contas pela metade. A conta da casa ela dividia pela metade. E eu ganhava muito mais do que ela sempre tinha dinheiro e eu não tinha. Eu ganhava muito mais que ela e nunca tinha nada. Você vê como é que é. E ela disse, pastor, aquilo me chamou a atenção. E aí ele falou, mas como assim você tem dinheiro? Ela falou assim, porque eu sou fiel a Deus. Aí ele disse que pastor, naquele momento engolia seco, mas falei verdade. E ela começou a prosperar e começou a ir, começou a honrar e Deus começou a abençoar. E ela disse, pastor, lá dentro das escolas, lá, do nada vinha assim, as promoções, as coisas boas vinha tudo para ela. As outras ficavam tudo com inveja dela, porque assim, todas as coisas boas que vinham, as oportunidades boas caíam para ela. Deus disse, mas como assim? Por que só você? Por que as coisas boas caem para você e não para nós? Senhor, é Deus. Na minha vida é Deus. Tudo que vem na minha vida vem por Deus. E tem que ser assim. As pessoas têm que ver a diferença. A Bíblia diz que Jesus é a nossa sorte. Como é que a gente está patinando no mesmo lugar se nós Jesus é a nossa sorte? A gente tem que começar a falar sério com Deus. Mas por quê? A Bíblia diz que Jabes era mais ilustre do que os irmãos. Por quê? Todo mundo estava no meu barco, né? E ele ainda era filho, assim, da outra. Ele era filho, né? Uma coisa assim, ruim. Só que a Bíblia diz que ele nasceu e ele não aceitou a situação. Ele disse, Senhor, se o Senhor mudar a minha história,
Se o Senhor ampliar, se o Senhor, de maneira que o Senhor mudar a minha história, o Senhor vai ser meu Deus, tudo que o Senhor... E ele fez um voto a Deus. E a Bíblia diz que ele era mais ilustre do que seus irmãos. Por quê? Porque ele não aceitou a história ser do mesmo jeito. Ele disse, Senhor, o Senhor tem que mudar a minha história. E a Bíblia deixa registrado, não foi ele que escreveu, a Bíblia deixa registrado que ele era mais ilustre. Porque ele não aceitou só a história que ele tinha. Ele queria algo diferente. E eu fico imaginando, como a gente pode mudar a história. Vamos lá, mais uma vez isso aqui, mas é só para a gente lembrar, Quando eu comecei na igreja, quando aquele dia que o pastor precisou de pagar aquele aluguel e o pastor ficou 40 minutos pedindo oferta. Aquele dia, no meu coração, eu fiz um voto com Deus. Naquele dia, o pastor lá pedindo a oferta e lá no meu coração eu falei assim, Deus, o Senhor vai me abençoar, eu vou lutar, Senhor, eu vou batalhar, o Senhor vai me prosperar. E eu vou ter condição de pagar o aluguel dessa igreja, ou eu compro uma igreja para o Senhor. Foi o propósito que fiz no meu coração. Eu não tinha nada naquele momento. Eu chorei porque o pastor estava pedindo oferta, precisava pagar as despesas da igreja, e não tinha. E eu via, outras pessoas que tinham sido abençoadas, pessoas que já tinham dado testemunho, pastor, Deus me deu isso. E eu percebi, poxa, quando é que está esse povo que foi tão abençoado, que agora que a obra está precisando, não está aí? E eu falei, Deus, eu não sei quantos outros, não vou julgar ninguém, mas uma coisa é certa, Deus, a obra está precisando e eu não estou tendo, e eu preciso ter. E eu vou batalhar, eu vou lutar, eu vou prosperar. E eu vou fazer. O senhor pode contar comigo. Ou eu pago o aluguel dessa igreja, ou eu vou comprar um salão para a igreja. Mas eu vou resolver isso. Foi um voto que fiz no meu coração. E eu comecei a batalhar, as coisas começaram a se encaixar, chegou uma hora que eu comecei a ganhar um salário mínimo por dia. Mas não é porque eu era isso, aquilo, não. O que eu fazia virar uma febre. Deus trabalha para aquele que nele confia. Então eu fico imaginando, um de nós podia estar pagando o aluguel de 10 igrejas aqui. É só, pastor, mas eu não tenho. Nenhum de nós tem por enquanto. Mas todos nós podemos ter, porque Deus não faz exceção de pessoa. Deus chama Moisés com 80 anos de idade. Nós precisamos entender que tem coisas maiores. Nós podemos ser mais um na terra ou podemos ser mais ilustres. Se nós colocarmos diante do Senhor, fazer propósito com Deus. Eu não estou falando, eu vou falar isso para você, mas é uma coisa sua. Uma coisa que eu sempre faço muito, assim, quando tem alguém da minha família, minha mãe, alguém na situação, preparar uma oferta para aquela pessoa. Eu fiz isso muito na minha vida e isso funciona. Quando você vai orar para uma pessoa, não só ore para aquela pessoa, mas fala, Senhor, dessa oferta aqui é por aquela pessoa lá, Senhor, para o Senhor abençoar, o Senhor dar vitória. Não é comprar, não. É maneira de agir a fé. A fé sem obras é morte. Tem que ter uma ação junto, senão não funciona. O próprio Jonas, você vai ver que a vida dele, ele tinha feito um voto com Deus, e a vida dele começa a afundar. Quando? Quando ele não cumpre o voto. Deus chama ele, eu acredito no meu coração que Deus chamou ele por causa do voto. Pastor, por quê? Porque a Bíblia diz que quando Deus manda ele não quis ir, ele tenta fugir. Mas quando ele chega no fundo do mar, lá quando ele quase está morrendo, ele diz, perecendo eu na boca do abismo, quase perecendo, saindo já do meu espírito, quase adormecendo. Quando ele estava quase morrendo, ele disse, lembrei-me do Senhor. E a minha oração subiu ao Senhor. E eu disse ao Senhor, Senhor, o que eu votei, eu vou cumprir. E diz a Bíblia assim, e Deus deu ordem ao peixe, que tinha engolido ele, e a luta dele acaba. Quando que a luta acaba? Quando ele lembra do propósito e diz, Senhor, eu fiz um voto e eu vou cumprir. A luta dele acaba. A gente precisa entender que tem muita coisa por Deus. Agora, outro lado, eu preciso te deixar alerta. Cuidado com os votos. Não faz besteira. Não vai prometer algo que você não pode cumprir, o que você não vai cumprir. Ou não tarda. Por isso que a gente tem que cumprir o voto com pressa, Isso não tarda em cumprir um voto. Então, quando você vai fazer um voto, não vai fazer besteira. Não vai prometer algo que você não possa cumprir. Tem que tomar cuidado, porque às vezes, quando a pessoa faz cada voto doido, que não tem nem lógica isso. O voto tem que ter propósito. Tem que ser algo... Vamos pegar os casos, só para você entender. Alcana, ele pegava do que ele tinha a fazer para a esposa. Falei, leva lá, Deus vai te honrar. E Deus mudou. Ana, Senhor, se o Senhor me der um filho, ao Senhor eu consagro ele. Quer dizer, ali eu acredito com todo o meu coração, eu acredito que Ana chegou para a igreja e viu, poxa, está faltando um pastor aqui. Porque o Eli já estava velho, os filhos de Eli não honravam a obra, não levavam a obra a sério.
Eu acredito que Ana chegando lá, falou assim, poxa, está faltando. Ele disse, Senhor, me dá um filho, homem, e eu vou consagrar ele ao Senhor e ele vai ter servido Jesus. E Deus ouviu. A Bíblia diz, Deus ouviu e ela concebeu. Né? Teve. E depois teve outros para ela ainda. Mas ela teve um que foi a honra dela, foi a honra de Israel e foi também o que deu muita alegria para Deus. Muita gente deu glória a Deus por causa do voto de Ana. Muita gente deu glória a Deus por causa do voto, né, de Elcana, que não desistiu da esposa, mesmo a esposa sendo estéril, foi fazendo oferta por ela, excelente, falando, Deus, honra ela, Senhor. Ela é estéril, Senhor, mas eu não quero isso, Senhor. O Senhor vai honrar ela. A pior situação, né? A outra tinha vários filhos, ela não tinha nenhum. E se irritava. Toda vez que ela ia para a igreja, ela ficava irritada, porque não tinha resultado. A pessoa que não tem resultado, ela fica frustrada. Né? É o que eu sempre falo assim, às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu vou lá na igreja mais perto. Não, eu vou na igreja que vai me ensinar a crer em Deus, porque eu não quero só ser um membro dentro da igreja, eu quero ser alguém que vai fazer diferença. Eu quero que Deus seja glorificado na minha vida, na minha família, no Senhor Jesus. Porque se você não der resultado, sua família não vai crer. Não vai, não adianta. Você fala, Jesus é bom. Eu falava, Jesus é bom. Eu falei, né? Lembra do T.L. Osborne? T.L. Osborne, ele foi lá na Índia pregar e dizia, Jesus é maravilhoso, Jesus é o Senhor. Os outros diziam, não, Buda é o Senhor. Quando ele dizia, não, Jesus, está escrito aqui na Bíblia, está escrito. Eles pegavam, né, a Bíblia deles lá, do Buda lá, e diziam, mas aqui também está escrito. Eles também tem uma Bíblia, né? Do Buda também tem uma Bíblia com capa preta também. Então, enquanto um falava uma coisa, outro falava outra. O que o T.L. fez? Teve que voltar para casa. Não teve resultado. Sem resultado, você não convence ninguém. Entenda isso. Sua vida não vai impactar ninguém se você não começar a ter resultado. E a gente não vai ter resultado se a gente não começar. Deus diz que quem pede, recebe. Daí Tiago diz, se não tem é porque não pede. Então não tenha medo de pedir. Agora, claro, entenda, tudo que Deus faz tem um propósito, glória dele. Cuidado com isso. Deus não divide a glória dele com ninguém, nem com a imagem de escultura, nem com ninguém. A glória dele. Então, Deus vai te dar? Vai, mas a glória é dele. Né? Então, o que acontece? Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a invocar o nome de Jesus, a gente começa a ter resultado. A gente começa a ver mudança. Aí você vai começar a ver, né? Imagina quanta gente foi abençoado porque a Ana não desistiu, porque a Ana fez o voto, porque a Ana... E se a Ana fosse, né? Fala, deixa pra lá. Às vezes o seu pior problema hoje é o que mais vai ganhar almas para Jesus amanhã. Talvez o que mais se incomoda hoje é justamente o que Deus quer mudar para glorificar o nome dele na tua vida. O seu maior problema pode ser o seu maior testemunho. Só depende da gente, de não aceitar o problema. Não, pastor, para mim é difícil. Difícil, mas eu vou buscar Deus, eu vou vencer essa batalha, no Senhor Jesus. T.L. Osborne, ele foi lá, não deu certo, não deu, voltou de volta para os Estados Unidos, decepcionado, falou, não tem jeito. Aí quando ele chegou nos Estados Unidos, ele viu uma mulher, uma pastora, pregando na praça, e ela tinha resultado. Isso mudou a vida do T.L. Osborne e a vida de muita gente. Milhões de almas foram salvas porque uma pastora estava pregando um dia. Ela fez um evento lá e começou a dizer, olha, Jesus cura, quer ver? E começou a orar, e paralíticos começaram a ser curados, cegos enxergando, e não sei o quê. E ela dizia, Jesus, ele disse que ia acontecer e está acontecendo. Veja, o paralítico está dando resultado. E o T.L. Osborne fala para a esposa dele, olha para a esposa e fala, vamos para casa. E vamos ler a Bíblia de novo. Mas desta vez, nós vamos ler a Bíblia e vamos crer em tudo que ela diz. Se a Bíblia diz que nós podemos fazer cura, nós vamos fazer cura. Se a Bíblia diz que nós podemos prosperar em nome do Senhor Jesus, nós vamos prosperar. Nós vamos ter resultado. T.L. Osborne foi um dos maiores evangelistas do mundo, que mais levou almas para Jesus. Ele conseguiu 100 milhões de pessoas, todo lugar onde ninguém pregava, ele pregava. Mas por quê, pastor? Porque ele teve resultado. E por que ele teve resultado? Porque ele viu alguém que deu resultado. Se nós tivermos resultado, essa família vai ver e dizer, como você conseguiu esse resultado? Foi através de Jesus. Esse Jesus eu também vou querer. Esse também vou querer. Se nós não tivermos resultado, nós vamos ser só mais um papagaio falando. Falar, Jesus é bom, Jesus é bom. Pois é, mas se ele é bom, por que a vida não muda? Então a gente tem que ser sério com Deus. A gente fala, Deus, eu não vim aqui para te envergonhar. Eu não vim aqui para... Eu me lembro do dia que eu do meu joelho. Como Deus respondeu rápido. Quando eu falei assim, Deus, eu não quero mais envergonhar. Eu estou dentro da tua casa, mas eu estou envergonhando. Eu estou endividado lá fora, estou envergonhando o teu nome lá fora. Aí Deus falou no coração, se você crê em mim, eu te ajudo. Eu falei, Deus, eu creio. Eu falei assim, devolve o dízimo e dá oferta. E foi claro no meu coração, dízimo e oferta no mesmo valor. E o Espírito Santo falou assim, claramente, falou assim, se você crê e fizer como eu estou te mandando, eu vou te ajudar. Eu orei a Deus. Eu botei o joelho no chão e falei, Deus,
me mostra o que fazer, e eu vou fazer, mas eu quero resultado. Desse jeito. E aí Deus fala assim, então você confia em mim, confio, então faz. Devolve o dízimo. Tal, e eu oferto, o mesmo valor, você vai separar e vai dizer, Senhor, não dá, eu tô um monte de coisa. Eu falo assim, ou você confia em mim ou você confia. Se você fizer como eu tô te mandando, você vai ter o resultado. Eu vou cuidar disso. Isso que mudou a minha vida. Eu só deixei tudo, eu só estou aqui hoje porque eu tive resultado. Eu digo para você, qualquer crente que não tem resultado da fé, ele não desenvolve. Ele não cresce espiritualmente. Não cresce. Eu me lembro quando eu comecei a ter resultado, eu saí na rua, vontade de glorificar, de dar glória. Eu saía na rua assim, ó, procurando um lugar, um cantinho, onde você dar uns glória para Deus no escondinho para ninguém ver. Porque eu parecia um doido na rua. Veio o resultado. Eu comecei a prosperar, comecei a ver a vida, começou a mudar. E eu falei assim, meu Deus, como Deus é bom. Eu me lembro de um dia especial que eu não conseguia, eu estava fazendo entregas, eu comecei a rir sozinho, eu comecei a chorar, falei, meu Deus, e eu não conseguia nem andar mais. A lágrima vinha tanto assim que eu tive que parar, porque eu estava quase caindo já, porque meus olhos cheios de lágrimas. Eu falei assim, meu Deus, como você é bom, como você é maravilhoso. E eu comecei a agradecer a Deus, comecei a louvar a Deus pelo resultado. O resultado, eu falei assim, Deus, como Deus é bom. Então, eu me lembro, às vezes, a gratidão que estava no meu coração em ver um Deus que opera em nossa vida. E é isso que vai impactar nossa família, é isso que vai trazer todas as pessoas de fora. As pessoas querem resultados. Por que a pessoa faz um pacto com o diabo? Ela quer resultado. Pastor, estou falando isso, que muitas vezes a pessoa não é que ela gosta do diabo, é que ela quer resultado, ela não aguenta mais viver a vida que ela está vivendo. E muitas vezes as pessoas olham para nós e não veem um resultado. E por isso que muitas vezes a pessoa ela não busca em Deus uma solução, porque não vê em nós o resultado. E se nós não buscarmos a Deus e falar assim, fazer como Jabes, falar, Senhor, me abençoa muito. Quero que o Senhor me abençoe muito. Muito mesmo. Agora não esqueça, quanto mais lhe é dado, não se esqueça disso. Tudo que vem de Deus tem um preço. Pastor, Deus cobra? Não, Deus não cobra. A glória dele. Agora, quando Deus nos dá algo, você pode ver, está lá. Quando Deus começa a fazer a nossa vida, quando Deus abençoou Nabucodonosor, Deus começou a abençoar ele e começou a achar que era ele. Deus mandou aviso, Nabucodonosor, sou eu que estou te engrandecendo. Ele sobe em cima do palácio e diz, olha o que a minha mão forte fez, olha, estou prosperando porque eu trabalho muito, olha o que eu fiz com o meu trabalho. Desse jeito. E a Bíblia diz que as palavras nem tinham saído, terminou de sair as palavras da boca dele, e Deus falou assim, acabou a tua glória, eu tirei de você a glória. Ele ficou lá no campo comendo erva, comendo grama com boi. Deus disse que Deus tirou o entendimento de homem, colocou o entendimento de animal, e ele ficou 7 anos comendo grama com os boi. Depois de 7 anos ele volta e diz, agora eu sei que o Senhor dá, tira, é tudo dele, ninguém não é eu, não foi a minha força do braço, não fui eu, foi tudo Deus. Aí ele reconhece que tudo que ele tinha recebido foi de Deus. Então cuidado para você não, Aí você começa a melhorar, tua vida começa a prosperar, aí você começa a achar, porque eu estou dando muito para a igreja, estou fazendo muito para Deus. Cuidado, porque mais, Deus vai operando na nossa vida. Deus diz que Deus dá semente e ainda aumenta a sementeira. Então, Deus que dá semente e ainda aumenta a semente. É Ele que faz crescer. Paulo plantou, Apolo regou, quem dá o crescimento? Então, Paulo fez a parte dele, sim ou não? Sim. Apolo fez, sim. Mas quem deu o crescimento? É Deus. Então, a glória é dele. É Ele que vai dar o crescimento. Eu posso plantar o quanto quiser. Se Deus não fizer crescer, não dá nada. Então, a gente precisa entender isso, que o resultado vai convencer. A Bíblia diz que muitos, vendo os sinais que faziam, creu nele. Vendo os sinais que fazia, criam nele. A Bíblia diz que até muitos judeus, na época, assim, pelos sinais e maravilhas que fazia, vendo, criam nele. Só não confessavam porque eles não queriam ser expulsos da sinagoga. É gente que se prende tanto a religião, a não sei o quê, e a pessoa acaba esquecendo que ela tem que estar no lugar que Deus chamou. Deus nos chamou no lugar, diz que nós temos que obedecer a doutrina que fomos entregues. Quando você sai do lugar que Deus tem, aí você patina, não vai mais. Entenda isso. Deus chamou nós com propósito. Se Deus nos chamou num propósito, você tem que falar assim, Deus, me ajuda a cumprir esse propósito. Eu fico imaginando quanta coisa pode ser feita. Um exemplo, a maioria das rádios
são do mundo. A maioria das TV são do mundo. A maioria das empresas grandes são do mundo. E por quê? Se nós servimos a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e prata. Por que o ouro e a prata está na mão dos outros? Se Deus é o dono, será que Deus não quer que nós viemos ter isso? Eu tenho filhos. Por mais que meu filho não seja 100% obediente, eu jamais vou querer o mal dele. Isso é um fato. A mesma coisa nós. Por mais que você não seja 100%, você ainda é melhor do que aquele que não quer nada com Jesus. Né? A gente não né? Às vezes quando fala assim, Jesus, tem misericórdia, né? A gente não é 100%, mas a gente está aqui cada vez que dizendo, Deus, eu quero melhorar, Senhor, me ajuda a melhorar. Eu não sou perfeito, às vezes quando faço, dou uma cabeçada, dou mais não sei o quê, eu queria ser melhor, mas não sou, mas eu ainda amo o Senhor. Então nós somos filhos, e a Bíblia diz que Deus nos trata como filhos. Jesus falou que se nós que somos mal, queremos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai do céu, que é maravilhoso, quer dar bens aos que lhe pedirem, quer dar bens aos que lhe pedirem. Peça para Deus, Senhor, me dá bens, me dá prosperidade, me dá alegria. Eu quero mostrar para as pessoas que bom seria, tá vendo, né? Quando a gente vai fazer uma viagem, não tem um ônibus, nenhum do povo da igreja não tem condição de comprar um ônibus, puxa, misericórdia. Era para ter um ônibus para nós, né, poder pular dentro e sair, né? Ah, não, pula aí. Ah, eu não tenho ônibus, mas eu vou pagar a passagem de todo mundo aqui. Deixa comigo, nossa aí. Né? Mas é verdade. Imagina como é que você se sentiria bem se você pudesse falar assim, pastor, deixa que esse aluguel comigo. Eu sei que você tem vontade de fazer isso. Só que vontade é uma coisa, ter condições é outra. Eu sei que se você tivesse condições, por isso que eu estou provocando você nessa manhã, para você agir sua fé. Para você começar a dizer, não, eu não vou ser só um membro da igreja. Eu não vou ser só mais um. Eu vou ser aquela pessoa que faz diferença. Eu vou ser aquela pessoa que vai fazer diferença. Eu vou glorificar o nome de Jesus. Eu quero ser como Jabes. Eu quero fazer história. Ainda que seja por pouco tempo, mas eu quero fazer. Alguma coisa eu quero fazer. Eu quero fazer alguma coisa nessa terra, eu quero fazer. Eu quero provocar alguma coisa, eu quero fazer. Eu não importa se eu vou morrer daqui 1 ano, 5 anos, 30 anos, não importa. Mas eu quero fazer alguma coisa antes de ir para casa. Antes de encontrar com Jesus, eu quero fazer alguma coisa para impactar essa nação. Alguma coisa eu quero fazer para Jesus. Então eu estou dentro de mim queimando. Falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer.